Você provavelmente nunca ouviu falar dele na TV ou nos vídeos virais de ganhe dinheiro rápido, mas existe um tipo de investidor que está ficando rico em silêncio. Eles não entram em grupos de apostas, eles não seguem promessas de 1000% em criptomoedas. E, acima de tudo, eles não investem com pressa. São pessoas comuns. Muitos nem têm salários altos, mas constroem patrimônio de forma sólida, mês após mês, ano após ano. Como? Fazendo o que Morgan Housel chama de jogo longo da racionalidade silenciosa. O dinheiro é uma das poucas áreas onde o comportamento importa mais do que o conhecimento técnico. Morgan Housel. Essas pessoas criaram um sistema simples e automatizado que funciona mesmo em momentos de crise. Elas entendem que investir não é sobre prever o futuro, é sobre se proteger do que você ainda nem sabe que vai acontecer. Nesse vídeo, você vai descobrir como pessoas discretas estão acumulando riqueza real em 2025, quais ativos elas preferem e por quê, e como você pode aplicar a mesma estratégia com qualquer renda. Vamos falar de dados do mercado, comportamento do investidor brasileiro e te mostrar como a riqueza nasce do hábito, não da euforia. Se você está cansado de pular de moda em moda e quer finalmente um caminho sólido, esse vídeo é para você. De acordo com a B3, mais de 5 milhões de brasileiros já investem em renda variável, um número que cresceu 600% em apenas 5 anos. Mas a pergunta real é: quantos desses realmente estão construindo riqueza de verdade? Segundo dados recentes da CVM e do Banco Central, o investidor médio brasileiro começa empolgado, mas abandona o plano nos primeiros 12 meses. Investe sem saber seu perfil de risco. Toma decisões com base em emoção e não em estratégia. E o pior, resgata no prejuízo e reinveste no hype. Isso acontece porque o brasileiro médio não foi ensinado a pensar no longo prazo. A educação financeira no país ainda é superficial e o mercado é recheado de promessas de enriquecimento rápido. Enquanto isso, os que constroem patrimônio em silêncio fazem o oposto. Eles desaceleram a mente, criam sistemas, automatizam seus aportes e ignoram o barulho. Morgan Housel explica isso claramente. A maioria das pessoas quer ficar rica rápido, mas as pessoas ricas ficaram ricas devagar. O investidor emocional se preocupa com o preço da ação hoje. O investidor silencioso se preocupa com a consistência da sua estratégia nos próximos 20 anos. E aqui está o paradoxo. O mercado recompensa o comportamento racional, mas pune quem age com pressa. É por isso que a maior parte dos ganhos de longo prazo não vem de uma grande tacada, mas de anos de aportes consistentes em ativos simples, mas eficientes. Esse é o problema real. Não é a falta de oportunidade, é a falta de mentalidade. E quem entende isso começa a enriquecer em silêncio enquanto os outros ainda pulam de hype em hype, sempre atrás da próxima grande chance. O que essas pessoas estão fazendo não é nenhum segredo guardado em cofres suíços. Na verdade, a maioria delas segue uma estratégia tão simples que parece entediante, mas é justamente isso que a torna poderosa. Trata-se de uma combinação entre aportes mensais consistentes, investimentos automáticos em ativos resilientes, zero tentativa de prever o mercado e disciplina de longo prazo, mesmo diante das oscilações. Essas pessoas colocam o dinheiro em ativos que não exigem monitoramento diário. Estamos falando de ETFs de índice amplo, como o BOVA11 ou IVVB11, Tesouro IPCA, mais para proteger o poder de compra, fundos passivos e carteiras recomendadas baseadas em perfil de risco. Elas não tentam bater o mercado, elas acompanham o mercado com eficiência, proteção e consistência. O foco está em deixar o tempo trabalhar a seu favor e não em fazer apostas. É como Morgan Housel ensina: você não precisa fazer coisas extraordinárias para obter resultados extraordinários, só precisa fazer o básico por tempo suficiente. O que essas pessoas estão fazendo não é nenhum segredo guardado em cofres suíços. Na verdade, a maioria delas segue uma estratégia tão simples que parece entediante, mas é justamente isso
que a torna poderosa. Trata-se de uma combinação entre aportes mensais consistentes, investimentos automáticos em ativos resilientes, zero tentativa de prever o mercado e disciplina de longo prazo, mesmo diante das oscilações. Elas investem em instrumentos que funcionam com ou sem acompanhamento constante. Estamos falando de ETFs de índice amplo, como o BOVA11 ou o IVVB11, de títulos como o Tesouro IPCA+, que protege o poder de compra contra a inflação, e de fundos passivos bem estruturados, com exposição diversificada e custo controlado. Essas pessoas não tentam prever quando a bolsa vai subir, elas simplesmente criam um sistema que funciona enquanto elas vivem a vida. Morgan Housel resume isso em uma frase: você não precisa fazer coisas extraordinárias para obter resultados extraordinários. Só precisa fazer o básico por tempo suficiente. Não é sobre inteligência, é sobre consistência. E é isso que separa quem realmente enriquece de quem apenas especula. Agora que você entendeu a lógica por trás dessa estratégia silenciosa, vamos destrinchar os pilares que fazem ela funcionar e como você pode aplicar isso, mesmo que esteja começando do zero. A primeira engrenagem da estratégia silenciosa é simples, mas subestimada: a disciplina de aportar todo mês sem falhar. Segundo dados da Anbima, menos de 20% dos investidores brasileiros seguem um plano de aportes mensais estruturado. A maioria investe de forma esporádica e impulsiva, dependendo do humor do mercado, do noticiário ou do dinheiro que sobrar. Mas quem enriquece de verdade não espera sobrar. Quem enriquece, reserva e investe como se fosse uma conta obrigatória. É o conceito de pagar-se primeiro. Assim que o salário entra, um percentual fixo vai direto para o investimento, antes mesmo de gastar com qualquer outra coisa. Morgan Housel afirma que poupar é o fator mais importante para enriquecer e o mais negligenciado porque é invisível. Ninguém posta no Instagram que fez um aporte, mas é exatamente isso que constrói riqueza. Para aplicar isso na prática, você precisa de apenas dois elementos: um percentual fixo do que ganha. Pode começar com 10%, mas se conseguir 20% ou mais, melhor ainda. Um sistema automático de investimento. Plataformas como Tesouro Direto, bancos digitais e corretoras permitem agendamento automático de aportes mensais em renda fixa, ETFs ou fundos. Tá? Vamos a um exemplo real. Uma pessoa que investe R$ 500 por mês em um ETF que rende 10% ao ano, média histórica de um índice diversificado, terá cerca de R$ 100 mil acumulados em 10 anos. Mas o mais poderoso disso nem é o número final. É o que acontece com a mente. A constância transforma comportamento. O comportamento transforma identidade. O que era uma simples ação financeira vira parte de quem você é. E é aí que a mágica acontece. Você deixa de tentar investir e passa a ser alguém que investe. E isso, ao longo do tempo, te coloca anos-luz à frente da maioria. A segunda engrenagem da estratégia silenciosa é a escolha correta dos ativos. Tá? O investidor médio brasileiro ainda concentra grande parte do capital na poupança. Um investimento que, mesmo com o recuo da Selic em 2025, continua perdendo para a inflação real. Segundo o Banco Central, a poupança tradicional rendeu 6,17% nos últimos 12 meses, enquanto o IPCA ultrapassou 7% no mesmo período. Resultado? Perda de poder de compra. Já os investidores silenciosos entendem que o que importa não é segurança ilusória, e sim resiliência real, aquela que protege e cresce. Esses investidores priorizam três grandes categorias: Tesouro IPCA+, com vencimentos longos, que protegem contra a inflação e ainda oferecem juros reais acima de 5% ao ano, mesmo após a queda da Selic. Um ativo ideal para quem pensa em aposentadoria ou independência financeira. ETFs de índice amplo como o BOVA11, índice Ibovespa, e o IVVB11, índice S&P 500. Eles oferecem diversificação automática,
baixíssimo custo de gestão e refletem o desempenho das maiores empresas do Brasil e do mundo, respectivamente. Fundos passivos com rebalanceamento automático que ajustam a proporção entre renda fixa e variável conforme o risco do investidor. Muitos desses fundos usam algoritmos para manter o portfólio equilibrado, mesmo em tempos de crise. A grande vantagem aqui é a eficiência. Com esses ativos, você reduz a necessidade de tomar decisões frequentes, o que diminui o risco emocional e, como já sabemos, o comportamento é mais determinante que o conhecimento técnico. Morgan Housel resume isso com clareza. A maioria das decisões de investimento mais sábias são chatas e é por isso que funcionam. Não são ativos para ostentar em grupos de Telegram. São ativos que trabalham por você todos os dias, mesmo enquanto você dorme. Enquanto alguns ainda tentam escolher a ação do ano, o investidor silencioso está apenas colhendo os frutos daquilo que plantou, com estratégia, calma e regularidade. Se existe um traço comum entre os investidores que acumulam patrimônio de forma consistente, ele não está no tipo de ativo que escolhem, nem na capacidade de prever o mercado. Está na forma como eles se comportam quando ninguém está olhando. É o que Morgan Housel chama de comportamento invisível. As decisões financeiras que não geram aplausos, curtidas ou destaque, mas que definem a trajetória de uma vida inteira. Exemplo claro, você não vê o investidor silencioso reclamando da bolsa nas redes sociais. Ele está quieto, comprando mais enquanto o mercado cai. Ele não muda a estratégia por causa de manchetes. Ele muda a estratégia se os fundamentos mudarem. E isso quase nunca acontece da noite para o dia. Esse tipo de comportamento exige 3 habilidades mentais: resistência à comparação, entender que sua jornada é única e não precisa acompanhar o que todo mundo está fazendo, domínio emocional, suportar a pressão da volatilidade sem abandonar a estratégia, consistência mesmo, sem recompensa imediata, investir mesmo quando os resultados não são visíveis. Segundo Housel, essa é a parte que separa quem enriquece de quem desiste, tá? Boa performance no mercado é o resultado de comportamento financeiro sensato repetido por décadas. E não é só filosofia. Um estudo da Vanguard mostrou que investidores que apenas mantêm os aportes regulares e não interferem na carteira têm desempenho superior a quem tenta prever o mercado ou fazer ajustes constantes. Ou seja, o comportamento invisível vence o ruído visível. A cada mês que você aporta, ignora o pânico e segue o plano. Você acumula não apenas capital, mas identidade. Você se torna um investidor antifrágil. E esse tipo de perfil silencioso e disciplinado costuma chegar mais longe do que os barulhentos e impulsivos. Um dos maiores sabotadores da construção de patrimônio no Brasil não é a falta de dinheiro, é a impaciência crônica que faz as pessoas pararem no meio do caminho. Segundo o levantamento da Ambima, o prazo médio de permanência em fundos de ações no Brasil é de apenas 8 meses, um número extremamente baixo para uma classe de ativos que demanda pelo menos 5 anos para mostrar seu real potencial. Ou seja, o problema não é o investimento, é o comportamento de quem o abandona antes da hora. A lógica é simples. Se você planta uma semente, mas desenterra todo mês para ver se já virou árvore, ela nunca vai crescer. Morgan Housel fala disso com precisão. As maiores recompensas do mundo financeiro são concedidas àqueles que conseguem esperar mais do que os outros. O investidor que abandona a estratégia por frustração momentânea não está apenas perdendo rendimento, tá? Ele está reiniciando todo o processo de construção patrimonial do zero. E pior, cria um ciclo destrutivo de entrar empolgado, sair no prejuízo e buscar uma nova promessa, repetindo isso por anos. Já o investidor silencioso entende que haverá meses ruins. Mas ele não mede a eficácia do plano pelo desempenho de curto prazo. Ele mede pela solidez da lógica. É como um empresário que sabe que nem todo mês será lucrativo, mas que mantém a operação porque o modelo é sustentável. A única forma de vencer no jogo da construção de patrimônio é permanecer no jogo.
E isso exige uma mentalidade de consistência, né? Não de emoção. Quem para no meio troca certeza por ilusão, e quem segue mesmo com dúvidas, normalmente é recompensado com resultados que os impacientes jamais verão. Se existe uma força que realmente separa quem alcança a liberdade financeira de quem vive patinando, essa força se chama tempo, combinado com disciplina e constância. Os juros compostos são frequentemente citados como a oitava maravilha do mundo, mas o problema é que a maioria das pessoas entende isso racionalmente, mas não tem paciência para ver isso funcionar. Vamos aos números. Se você investir R$ 500 por mês, com um retorno médio de 10% ao ano, algo perfeitamente possível com uma carteira equilibrada entre renda fixa e ETFs, ao final de 10 anos, você terá aproximadamente R$ 103.000. Mas se você mantiver o mesmo ritmo por 20 anos, o valor salta para R$ 344.000. E se continuar por 30 anos, R$ 949.000. Ou seja, nos primeiros 10 anos, você lucra R$ 43.000. Nos 10 anos seguintes, você lucra R$ 241.000. Nos últimos 10 anos, você lucra mais de R$ 600.000. Essa é a lógica dos juros compostos. Quanto mais tempo você permanece no jogo, mais o jogo joga por você. E é exatamente aqui que a maioria erra. Eles querem o rendimento do ano 20, com a paciência do mês 3. Morgan Housel explica isso com uma analogia simples. Poucas coisas são tão poderosas quanto o crescimento exponencial, e poucas coisas são tão ignoradas. Riqueza é menos sobre genialidade e mais sobre tempo de exposição com consistência. O investidor silencioso entende que o tempo é o maior aliado do capital bem alocado. Ele não precisa correr, ele só precisa continuar. E isso, com o tempo, né, torna-se imparável. Talvez você já tenha tentado de tudo, já seguiu dicas de influenciadores, entrou em grupos de sinais, tentou acertar o tempo do mercado, pulou de ação em ação, de fundo em fundo. E mesmo assim, a sensação de que a liberdade financeira ainda está distante permanece. É aí que entra a virada de chave. Você não precisa acertar tudo, só precisa parar de errar constantemente. E o maior erro não está na escolha dos ativos, ele está no abandono da estratégia no meio do caminho. Na pressa, na comparação, na crença de que alguém vai te entregar uma fórmula mágica, pronta, rápida e segura. Mas a verdade é simples, e Morgan Housel resume isso melhor do que ninguém. Poucos comportamentos bem executados por um longo período superam quase qualquer outra coisa. Esse é o poder da estratégia silenciosa. Ela não impressiona no curto prazo, mas ela constrói no longo prazo. E a decisão de viver esse processo é sua. Você pode continuar correndo atrás do atalho, ou pode começar hoje a caminhar na direção certa. Com calma, com clareza, com consistência. Riqueza não é um destino, é uma identidade construída. E essa identidade começa com o que você decide fazer depois desse vídeo. Se esse conteúdo fez sentido para você, é porque talvez exista aí dentro uma parte que já está cansada do barulho, né? Cansada da euforia, da pressa, da frustração de ver o dinheiro indo embora sem direção. E talvez, mais do que um vídeo sobre investimentos, isso tenha sido um lembrete de quem você pode se tornar, se tomar decisões consistentes, mesmo que em silêncio. Por isso, eu te convido agora a fazer duas coisas simples, mas poderosas. A primeira, se esse vídeo te provocou de verdade, escreve aqui nos comentários a frase: eu escolho a consistência silenciosa. Esse é o seu voto público, não para mim, mas para você mesmo. É o compromisso de quem entendeu que a riqueza não aparece em um único movimento, mas em pequenos passos diários que ninguém vê. A segunda, compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Alguém que merece parar de viver no impulso e começar a construir com inteligência. E claro, se ainda não está inscrito no canal, aproveita para fazer isso agora. Aqui a gente fala de finanças com profundidade, estratégia e respeito à sua inteligência, sem atalhos, sem promessas vazias,
só o que funciona comprovado por dados, prática e tempo. Agora, antes de fechar, eu quero te deixar com uma reflexão. Morgan Housel não queria que você se tornasse genial. Ele queria que você se tornasse constante, que trocasse a ansiedade do resultado pela elegância do processo, que encontrasse no tédio da disciplina a fórmula da liberdade. Porque no fim, não é quem sabe mais que vence, é quem permanece mais tempo no jogo. E o verdadeiro investidor não é aquele que ostenta o lucro do dia, é aquele que olha para 10 anos à frente com calma, clareza e convicção. Por isso ele escreveu: a paciência é o superpoder do investidor. Você não precisa correr, só precisa continuar. E se esse vídeo tocou algo em você, deixa seu comentário, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, né? E lembra, nem toda vitória faz barulho. Às vezes, a maior conquista é permanecer em silêncio.